O que está por trás da onda de violência que já deixou pelo menos 12 mortos nas últimas semanas na cidade de Altamira, no Pará? Lembrando que no início deste ano, uma família de ambientalistas foi assassinada por pistoleiros na área rural de São Félix do Xingu, também no Pará. Para analisar essa questão e a onda de violência lá no estado do Pará, o Revista Brasil TVT conversa agora com Jean Rocha, que é jornalista inglesa, foi correspondente da BBC de Londres e do The Guardian no Brasil e foi ganhadora do Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos com o livro reportagem Rompendo a Cerca, a história do MST. Boa noite, Jean Rocha, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Boa noite, prazer falar com vocês também. Prazer é todo nosso, Jean. Já, a gente vem repercutindo aqui no Revista Brasil TVT e também na Rádio Brasil Atual esta onda de violência que acomete lá Altamira e outras cidades próximas lá no estado do Pará. Mas essa onda de violência não é de agora. A gente tem que deixar claro para os nossos telespectadores e também ouvintes que é de longa data. Você é uma jornalista com experiência em cobrir esses conflitos, cobrir a região norte. Você pode falar para a gente do que nós estamos passando agora aí na região norte do país? Bem, como você disse, a violência vem de longe. Eu lembro que quando eu comecei a escrever para a BBC, nos anos 70, durante a ditadura militar, eu fazia muitas reportagens sobre casos de violência e assassinato de líderes sindicais, rurais, de líderes comunitários na Amazônia, de índios também, indígenas, e muitas vezes de padres que defendiam os índios. Então, eu estava presente em 75, quando foi criado a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, porque os bispos de toda a área de Amazônia Legal estavam presenciando violência todo dia. Naquela época, a gente chamava de poceiros, os pequenos agricultores que iam para a Amazônia tentar um pedaço de terra. E acabaram muitas vezes sendo expulsos, às vezes mortos por jagunços, pistoleiros, a serviço de grandes fazendeiros. E tanto naquele tempo quanto agora, o grande problema foi a impunidade e também o incentivo do governo, naquela época, os generais, o regime militar, os incentivos que eles ofereciam para grandes companhias, incentivos fiscais através de Sudão, que era a Superintendência da Amazônia, Desenvolvimento da Amazônia, para irem para a Amazônia e desmatar e ocupar, mesmo companhias que não tinham nada a ver com a terra, por exemplo, bancos, Volkswagen, etc. Mas facilitaram para eles e nunca para os pobres. E a mesma coisa está acontecendo agora. O governo, não exatamente através de incentivos fiscais, mas através de todas as palavras e incentivos verbais do próprio presidente da República, as madeireiros, fazendeiros, garimpeiros, legais ou ilegais, está estimulando também as grandes a ir para a Amazônia e sempre está desprezando os pobres e, na verdade, indiretamente incentivando a violência contra os pobres. Porque quando você não investiga ou não pune, às vezes investiga, leva o julgamento, mas não tem punição. Então, os fazendeiros, por exemplo, que mandaram matar a irmã Dorothy em Anapu, os mandantes nunca foram punidos. Algumas pessoas foram para a cadeia, é verdade, mas não os mandantes. E Anapu está tendo muita violência de novo. Anapu fica perto de Altamira, na Transamazônica. A questão é terra e tentar expulsar os pequenos das reservas extrativistas e tomar a terra deles. Isso que você fala, Jean, é muito importante da gente falar, dizer para todo mundo como acontece, porque, na verdade, há uma impunidade quanto a esses crimes, porque, de fato, o exemplo que você traz é bastante emblemático da irmã Dorothy Stang, que foi assassinada em 2005, como você disse, ali na região de Anapu, que é próxima a Altamira, mas que também sofre com
com essa grande grau de violência que é desses grileiros, dessas pessoas que estão ali muitas vezes para realmente tomar de assalto os bens e o local da população. Então, queria que você pudesse falar assim, qual que é a expectativa que a gente pode ter de realmente você que acompanhou tantos casos já e historicamente acompanha ali a região e todos os conflitos, na verdade não chega a ser conflito, né? Na verdade são ataques, né? Essa é a verdadeira palavra que a gente precisa usar. Qual que existe possibilidade de se fazer justiças nesses casos ou a impunidade realmente vai continuar sendo a tônica ali da região? Bem, eu acho que infelizmente a impunidade vai continuar, mas eu acho que tem um elemento importante que a gente precisa pensar mais, que seria informação e educação sobre a Amazônia, particularmente, porque no momento no Brasil existe essa dicotomia entre a cidade e o campo, entre a cidade e a Amazônia. Então, o discurso de que a Amazônia é um lugar mais ou menos desabitado, que precisa ser desenvolvido, que os minerais e recursos têm que ser explorados, a maioria das pessoas, talvez na cidade, aceita esse tipo de discurso, porque eles não conhecem a Amazônia, nas escolas não ensinam que a Amazônia é um tesouro que o Brasil tem. É uma espécie de biblioteca cheia de informações, cheia de recursos, cheia de plantas e animais e conhecimentos indígenas. Então, as pessoas não valorizam a Amazônia. E se entendessem mais sobre o que realmente a Amazônia quer dizer, que não é simplesmente uma área de mato para ser derrubado, desmatado, plantado de soja, se eles entendessem mais o papel da Amazônia também no clima, na produção de chuvas, então na agricultura, falta esse tipo de informação, ao meu ver, para a população urbana, para as crianças, para os jovens, para as pessoas em geral. Porque se entendesse melhor o papel da Amazônia no Brasil, a importância que a Amazônia tem para o Brasil, também para o mundo, mas afinal para o Brasil principalmente, talvez eles iam dar mais valor à preservação, e isso implica em preservação das vidas de quem mora lá, quem defende a Amazônia, quem luta para cuidar da Amazônia, quem luta para evitar desmatamento e poluição dos rios, o mercúrio, que é outro grande problema lá. Jean, você falou de um ponto importante do significado da importância da Amazônia, não só para o Brasil, mas para o mundo, e de quanto não é dada importância para isso. Você é uma jornalista com experiência, você já escreveu livros sobre várias questões, MST e Yanomamis. E, enfim, a gente, nesse último governo, o que vem sendo percebido é esses ataques e retrocessos constantes aos povos tradicionais, às questões dos ribeirinhos. Como é que essa questão atualmente é vista na Europa? Você que foi correspondente da BBC e do The Guardian no Brasil, está aqui presente. Como é que tudo isso, essa violência, a invasão de garimpeiros, violência contra quilombolas, povos tradicionais, é visto no atual momento na Europa? Eu acho que com grande preocupação, porque se entende muito mais agora o papel da Amazônia no clima, então nas mudanças climáticas. Mas eu acho que também falta, muitas vezes, aos outros países pensar mais no seu papel no que está acontecendo na destruição da Amazônia. Por exemplo, o fato de que o Brasil continua exportando madeira, que continua exportando soja e carne que é produzida na Amazônia. Eu sei que supermercados europeus têm feito manifestações, manifestos, têm falado que não vão mais importar, etc. Mas o Brasil continua exportando para esses países. Então, eles têm também, os outros países têm um papel em preservar a Amazônia também. Agora, essa consciência do papel da Amazônia no clima do mundo
precisa ganhar mais força no Brasil. E os brasileiros, eu acho que precisam entender que eles vão ser os primeiros, já estão sofrendo com mudanças climáticas, com o aumento de eventos extremos, que a agricultura, que é o orgulho desse governo agronegócio, sem chuva, que é produzido na Amazônia, não vai ter futuro. Às vezes eu fico pensando, se o Bolsonaro for reeleito, qual será da Amazônia? Vai virar uma espécie de savana, vai acabar a Amazônia. Isso é terrível. Sim. Ô Jean, você está falando assim dessa importância da gente se informar, da importância de a gente conhecer a região, saber da sua riqueza, saber da sua importância para o clima, para a nossa tradição, para a nossa cultura, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Mas quanto à efetividade de fazer alguma coisa para aquela população que está sofrendo com esses ataques, que são diários, são constantes, que tipo de proteção de fato existe? O Estado pode prover? Não sei a que órgão a gente pode recorrer, é essa a pergunta. Que órgão pode tomar alguma medida de proteção a essas lideranças comunitárias que muitas vezes não têm paz nem para dormir na sua própria casa, porque estão sendo incendiadas? Ou de levar o seu filho à escola, porque no caminho eles podem ser alvejados por tiros por muitas pessoas. Que tipo de órgão a população pode acionar nesse caso? O Ministério Público Federal, na verdade, é bastante ativo na Amazônia e fazem o que podem para defender essas pessoas. Tem aquele programa de proteção aos testemunhas, etc. Mas contra o crime organizado, o crescente crime organizado e a impunidade, é muito difícil. Então, eu acho que tem que ter talvez mais ligação entre entidades nas cidades e as entidades locais, porque cada cidade lá, tipo Altamira, Santarém, Anapu, Taitiba, tem entidades locais, tem entidades indígenas, tem entidades de ribeirinhos, tem entidades que tentam fazer o que pode, mas talvez com mais apoio de fora, quer dizer, do Brasil, das outras regiões do Brasil, de São Paulo, do Rio, das grandes cidades, com mais apoio para essas entidades locais, porque agora é muito mais fácil com a internet, tudo pode ser comunicado instantaneamente. Antigamente era às vezes muito difícil saber o que estava acontecendo, demorava para chegar às notícias. Agora não. Os próprios povos indígenas têm acesso, têm internet, etc., podem denunciar as coisas. Então, talvez tenha que ter muito mais ligação entre a cidade e o campo, entre a cidade e a Amazônia, nesse caso. Jean, você tem histórico de cobertura jornalística desde a época de 70 aqui no Brasil, né? Das questões indígenas, dos ribeirinhos. Você algum dia imaginou que a gente ia sair de lá daquela época para chegar em 2022 com tanto retrocesso como vem acontecendo, com tantos ataques e a violência tão em evidência como está acontecendo atualmente? Eu acho que nunca, porque eu lembro, nos tempos da ditadura, todo mundo esperava o fim da ditadura, esperando que seria um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil mais democrático, claro. Então, tinha grande esperança que a volta de um governo civil, de democracia, ia trazer justamente condições melhores, mais justiça para os povos da floresta e povos das periferias também da cidade, que as coisas iam melhor. E quando veio a Constituição de 88, também foi uma Constituição cidadã, eles chamavam, com muitos direitos que não tinha antes. Então, havia essa expectativa que as coisas iam melhorar. E, na verdade, melhoraram de uma certa forma, até recentemente. Né? Agora, infelizmente, já está no retrocesso com esse governo que era inimaginável naquele tempo. E eu só espero que esse retrocesso vai terminar até o fim desse ano.
Muito bom. Já conversamos com Jean Rocha, que é jornalista inglesa, foi correspondente da BBC de Londres e do jornal The Guardian, também ganhadora do prêmio Vladimir Herzog, com o livro reportagem Rompendo a Cerca, a História do MST. Jean, muito obrigada pelo seu tempo, por falar conosco, por esse tema tão fundamental da gente tratar, como você diz, repercutir e levar a público o que está acontecendo lá na região norte, né? Obrigada. Só quero lembrar que esse livro, na verdade, foi escrito a 4 mãos com minha colega Sue Bramford. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado, Jean. Abraço, Jean. Vocês também.